Para quem não conhece, quem que é o professor Brás Paulo? Muito bem, então alegria estar aqui com o Gabriel Bill, com o Esmar, com o Matheus, os nossos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham pela internet, né? Então quem que é aí o professor Brás Paulo? Primeiro, eu sou aquele moleque que cresceu ali no Barreiro, na roça, aprendi muito na zona rural, eu gosto sempre de trazer isso como uma referência. Crescer no meio rural foi para mim talvez uma das grandes escolas da minha vida, porque ver aquela realidade e ao mesmo tempo ter o córrego para nadar, ter o quintal com muita fruta, né? Tinha as pelejas da vida, muito trabalho, mas também havia aquele frescor de não ter que preocupar com relógio, de não ter que preocupar com certos horários, coisas que a cidade já roubou de nós. E quando eu tive que ir para a cidade, quando eu, por questão de estudar mesmo, né, questão que meus pais falaram, não, tem que estudar, a única coisa que a gente pode deixar para você é a escola. A cidade, eu fui morar lá no Caramuru, e ali foi outra vivência que eu aprendi no Abiné, no Olaria, soltando pipa ali no Pastinho das Éguas. Talvez o Esmar lembre dessa época. Demais. O Bill não tinha nascido ainda. O Bill é o menino, né? Hã? O Bill é o menino ainda. É, o Bill é a criança. Então, assim, toda aquela realidade, que aí eu agradeço muito aos livros daquela época, que a João 23 era ali do lado da farmácia. Então eu trabalhava no Toninho do Palácio Calçados, dava o horário do intervalo, eu subia aquela escadaria toda, antigamente estava lá a placa da Impasa, né? E ia estudar ali na biblioteca, eu fazia meu horário de almoço estudando. Então tudo isso foi dando a importância da educação, a importância do estudo, a importância das pessoas que moram na roça. E depois comecei a participar de grupo de jovens e grupos na sociedade, que eu participava do grupo de jovens e participava da UEP, né? Eu participava tanto de questões ligadas à espiritualidade, que para mim é a base do homem, a espiritualidade é fundamental do ser humano, e a questão da educação. E eu sempre tentei equilibrar, viu, Bill e Esmar e todos os ouvintes, essas duas dinâmicas. Trazer para a espiritualidade o máximo de realidade e trazer para a realidade o máximo de espiritualidade, para que a gente não fique numa dinâmica ou insensível demais, porque o mundo é duro, ou se não, tentar fugir do mundo e ficar uma pessoa alienada. Então eu tento equilibrar muito bem essas duas coisas. Então eu sou um homem da fé, um homem do trabalho, um homem da família e um homem da educação. E me sinto muito feliz de poder estar aqui. Já fui vereador por 2 mandatos, já participei de outras eleições e acho que esse período especificamente ele é uma grande bênção. Estar numa democracia e poder colocar um nome à disposição para que as pessoas possam escolher aí os seus eleitos. Acho fantástico. Professor, uma vez mais, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Brás Paulo, o senhor, como disse, foi vereador por 2 mandatos. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, o seu trabalho na Câmara Municipal. Quando todos esperavam que o senhor fosse recandidatar à reeleição, o senhor resolveu percorrer outro caminho, que foi deixar de concorrer às eleições para vereador e acabou, na verdade, sendo um candidato a vice-prefeito, juntamente com a Béia, para tentar governar Patos de Minas. E de repente, quando todos pensavam que o senhor tomaria outro rumo, o senhor acabou tomando outra direção e desta vez agora concorrer ao cargo de deputado estadual em Patos de Minas. Na verdade, o candidato, o que o levou a tomar essas decisões na sua vida política, na sua carreira política? Já que como vereador, pelo menos naquela época, o que se falava nos bastidores é que você teria grandes chances de ter sido eleito outra vez, para mandar pela 3ª vez aí seu mandato na Câmara Municipal, professor. Olha, pergunta fantástica. Então aí eu tenho 2 questões. Eu acho que a vida é feita muito de ciclos. E eu sentia, da minha experiência do Legislativo, que naquele momento eu tinha chegado no teto. O que eu chamo de teto? Indiferente do prefeito ou prefeita que fosse eleito, eu estava vindo de um momento onde eu tinha algumas frustrações com o mandato. De algumas coisas que haviam sido combinadas comigo, depois isso não foi cumprido, e eu senti no coração o seguinte, eu falei, olha, tem demandas aqui da população, principalmente questão rural, saúde, etc., que só quem for o prefeito, quem estiver dentro do executivo, é que vai conseguir realizar. E aí tanto é que eu lancei uma pré-candidatura, infelizmente não consegui viabilizar, e aí esse não viabilizar a minha candidatura a prefeito me trouxe para esse momento.
E aí o Bill é testemunha disso, porque lá em offline nós conversamos isso no passado. Por quê? Porque eu queria muito era ser o candidato a prefeito, não conseguimos, aceitei ir com a Béia, mas com o desenrolar de tudo, principalmente quando eu deixei a pré-candidatura a prefeito, eu sentia que eu precisava colocar meu nome novamente à disposição e muitas pessoas me cobraram isso de maneira até positiva. Porque, não, Brasil, a gente queria votar em você, mas a gente queria votar para prefeito. A gente queria que você fosse o cabeça de chapa. A gente queria que você estivesse à frente. E eu senti muita honestidade no que essas pessoas falavam. E muitos confidenciaram para mim e eu sei que era. E aí eu falei, gente, olha, se eu tiver oportunidade, se Deus me der saúde, eu estarei colocando meu nome a deputado estadual e aqueles que quiserem e puderem votar em mim vão ter essa oportunidade e eu tenho esse compromisso com Patos e região e com essas pessoas. Eu penso que para mim esse ciclo de estar disputando para deputado estadual, ele veio de uma forma muito natural, veio sem pressão, mas veio justamente de muitas pessoas que queriam de fato votar em mim. Eu falo isso é muito louvável, porque a gente está num tempo em que a política ela é muitas vezes vista como algo que é sujo, algo que é ruim, e eu sempre trago contraponto. Pode não estar o melhor dos mundos, mas depende de quem nós colocamos lá. Então, quem coloca é a população e o reflexo da nossa vida real, o arroz, o feijão, o combustível, a saúde lá na UPA, o recurso para Santa Casa, Hospital São Lucas que fecha, isso passa pelo Legislativo do Estado. Isso tem a ver com recursos reais, isso tem a ver com lutar pela região, lutar por Patos de Minas, e eu senti isso tem muita minha cara. Porque assim, nem sempre fiz o que todo mundo queria, mas eu sempre fiz o que eu acreditei, e acho que isso tem que ser uma marca muito presente, tanto na campanha e caso eleito, dentro de um mandato. Certinho. Professor, agora vamos falar um pouquinho de educação, que está dentro aí da área do senhor, especialmente. Eu também, só sabe, eu já fui funcionário público do Estado muitos anos. Público estadual, né? Sim. E a gente vê, né, professor, que as escolas estão defasadas estruturalmente e, acima de tudo, os salários. Medonhos. Os salários a gente pode ver que está complicado. É uma luta diária dos professores, né, dos administrativos, pessoal que trabalha no administrativo. Qual que vai ser aí a sua função? Só sendo eleito, né, assim, está dentro da Assembleia Legislativa, qual que vai ser a sua primeira medida em prol da educação? Olha, de coração, é tirar os penduricalhos que não servem para nada. Porque hoje o professor consome uma boa parte do tempo dele para nada. Sabe, é muita planilha, é muito quiprocó, é muita vírgula, é muito número. Quando, gente, o profissional da educação, uma vez que ele é profissional, ele sabe o que fazer. O Estado não confia em seus professores. Daqui um dia nós vamos ter que colocar, Esmar, um caderninho para saber se você foi ao banheiro, para saber se você comeu um prato de merenda. Porque, assim, são tantas coisas que não servem para nada, em que um profissional que fez faculdade, muitos são pós-graduados, eu tenho colegas meus professores do Estado que têm mestrado e doutorado. Aí você fala, é por isso? Não, é porque eles têm que ter a confiança do Estado. E a percepção que eu tenho é que os últimos governos que passaram por Minas, eles não foram capazes de confiar nos professores. E aí passou todo aquele período de epidemia, o professor não teve um incentivo de absolutamente nada, teve colega nosso que endividou porque teve que comprar notebook, teve que comprar celular, teve que colocar uma internet boa, teve que fazer toda aquela modificação, reconhecimento é zero. Para muitos ainda que estavam na mídia foi chacota, como se fossem os professores que tivessem inventado a pandemia. E acho que sim, as escolas precisam se adaptar mais, os recursos têm que chegar. Muitos dos projetos que nós temos das escolas, principalmente as mais antigas, eles não privilegiam a questão da acessibilidade. São escolas que, por exemplo, quando um aluno se machuca, muitas vezes, não sei se o Bill se lembra, às vezes você chegava para dar aula e falava assim, cadê a turma? Não desceu porque o Marcelinho quebrou o pé. Você trocava ali, né, os meninos todos de sala, sendo que, ao invés de gastar tanto dinheiro com papel e coisas que não viram nada, podiam estar investindo pelo menos na acessibilidade.
no reforço real para esses meninos. Então, o professor precisa de salário e ele precisa de um pouco de paz. Ser professor hoje é um negócio difícil, porque parece que você tem que degladiar contra as leis, contra alguns pais que não têm muita noção, contra a indisciplina, e lá por último, quando já não tem mais nada, pergunta assim, professor, o que você acha? Então eu penso que um legislador de Patos hoje e da região, ele tinha que olhar para o estado todo e falar, o professor precisa de salário e ele precisa de paz para poder executar bem as suas tarefas. Ele precisa realmente ter esse incentivo real e não essas cobranças que muitas vezes elas chegam ao absurdo, minha opinião. Professor, na saúde, o senhor falou em educação, a gente sabe que é um dos grandes problemas, não só de Patos de Minas, mas do nosso país, né? Porque o professor é muito pouco valorizado pelo que ele estudou, pelo sacrifício que os pais fizeram para que seus filhos pudessem estudar, pagar a escola, a faculdade e muitas dificuldades encontradas. Como o senhor disse, eu também tenho amigos hoje, mestrados, doutorados, estão trabalhando atrás de um balcão. Verdade. Porque às vezes até está dando mais dinheiro, às vezes não teve oportunidade. Agora, professor, em relação a tudo isso, aos problemas que o senhor conhece muito bem em Patos de Minas, porque o senhor foi vereador, o senhor é um comunicador, professor, tem um contato com todo mundo. Quando se fala em problemas, nós citamos a educação, a moradia, saúde, meio ambiente. Desses problemas todos que o senhor conhece de Patos de Minas, quais serão suas prioridades, a sua atuação de trabalho, caso o senhor seja eleito? A principal demanda na sua visão? Saúde. Saúde e estradas rurais. Porque assim, você não ouve falar que um deputado trouxe recursos para melhorar uma estrada. Aqui em Patos, para vocês terem ideia, quem mora na roça ou já morou, todo mundo tem um amigo que tem um sítio, todo mundo de vez em quando vai numa folia de reis, todo mundo é convidado de vez em quando a ir para a roça. E tem gente que de forma categórica fala assim, eu não coloco meu carro na roça. Por quê? Porque tem medo de ir e não voltar para trás. Ou porque o carro é novo ou porque o carro não aguenta. Dito isso, você tem que criar um plano mesmo, aonde o município tenha recursos para melhorar as estradas rurais, principalmente nas áreas críticas, porque nós já temos essas áreas mapeadas. Em 2013, 2014, eu era presidente da Comissão de Urbanismo e Trânsito e nós mapeamos o município com todas as áreas críticas da zona rural. Inclusive um projeto que na época não foi à frente, infelizmente, que era inclusive fazer a sinalização das estradas rurais do município. Quem não tem acesso a GPS e quem não sabe ou conhece a região, ele não chega em lugar nenhum, não. Não existe placa na região aqui de Patos, e outras regiões já conseguem, pelo menos por placa, né? Professor, é um assunto extremamente importante essa questão das estradas, porque todo ano, praticamente, todas as eleições, todos os candidatos que a gente tem a oportunidade de conversar, praticamente fala as mesmas coisas. Ah, porque as estradas rurais precisam disso, precisam daquilo, etc. O senhor tem algo no seu projeto, caso seja eleito, de diferente para resolver essas questões? Porque o pessoal fala assim, não arrumou estrada porque não tem cascalho, porque tem poeira, agora não tem jeito de ir. Aí, chega final do ano, não arrumou estrada agora porque está chovendo, a chuva não tem jeito de trabalhar na casa. Tem algo diferente, o senhor tem algo diferente para mostrar para o povo aí de Patos de Minas da região, para resolver essa questão das estradas, professor? Primeira coisa, nós temos que ter uma legislação que não amarre ou que não deixa a vida dos prefeitos muito tranquila. Aqui em Patos, por exemplo, é proibido você arrumar os chamados galhos. Mas é só em Patos, porque quando você vai nos outros municípios, pode. Às vezes você chega até na casa ali do cara e você fala assim, nossa, mas, ô, seu João, que estrada bacana, o senhor que arrumou? Eu falo, não, a prefeitura arrumou até aqui na minha porta. Né? Então há que se ter um entendimento de Ministério Público, de Justiça, por isso que a primeira coisa é legislação e lei, para que prefeitos não se escondam atrás dessa responsabilidade ao dizer que não posso arrumar. Não, deve arrumar. Se arruma a porta de qualquer pessoa hoje dentro da cidade, se faz um buraco na sua porta, e aí esse buraco é um incômodo para você, a prefeitura pode ir lá e arrumar, não é você que arruma. Por que quando é o cidadão que mora na roça, é ele que tem a obrigação de arrumar a estrada, sendo que ele tira uma produção que é para o benefício de todo mundo? Há uma inversão, Esmar, Bio, Matheus, todos estão nos acompanhando, que o produtor rural está recebendo um favor do município. Tá, não. O município e os municípios, nós estamos falando de Minas Gerais da região, eles deveriam bater palmas e louvar quem ainda aguenta morar na roça, passando os trabalhos que aguenta. São heróis, né, professor? São heróis. Quem vê esse pessoal levantando 4 da manhã, o que muita gente não sabe como é que faz um queijo, não sabe o que é cuidar de uma vaca, nunca passou e viu o tanto que é difícil esticar um arame, bater um hereste numa cerca. O pessoal não sabe o que é isso.
O cara levanta de manhã, vai na padaria ou vai lá quem tem condição, faz aquele café da manhã gostoso, ou vai na feira do produtor e compra tudo fresquinho. Na época que as estradas estavam pior do que está agora, eu passava conversando com as pessoas, que eu converso com o povo não é agora não. Eu não estou chegando porque é campanha. Eu sempre estou em contato com as pessoas. E o pessoal falava assim, ó lá, meu carro quebrou, ó, meu carro deu problema, quem que vai custear isso aqui? E aí... o pensamento é outro, a questão das escolas rurais, o projeto é acabar com tudo. Eu acho que se tiver meia dúzia de alunos dispostos a estudar na roça, deveria incentivar eles a permanecerem, porque eles vão ficar. Porque se todo mundo vier para a cidade, e aí? A gente não come só café, soja e algodão. A gente precisa desses produtores médios e pequenos que produzem o que a gente consome no dia a dia. Eu tenho o maior respeito pelo agronegócio e pelos grandes, mas tem que conviver todo mundo. Tem que ter um incentivo. Tem que ter um programa. Quem dera eu chegue na Assembleia de Minas para poder criar um programa que incentive ali o produtor a permanecer onde ele está. Aqui o menino estude ali. Sabe? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da saúde. Ah, é um clichê? É um clichê porque não resolve. A questão não é dar 100 conto de desconto numa consulta. A questão não é conseguir passar o outro na frente na fila, porque aí quem pode mais chora menos. Se a regra for essa, então não serve, porque a regra é para quem precisa mais. A regra são para aqueles que estiverem com problemas reais. Quantas vezes que a gente acompanha a pessoa ficando 15, 20, 30 dias numa UPA ou num hospital municipal aqui da nossa região precisando de vaga. Até pouco tempo a gente tinha pelo menos o tratamento de coração, você conseguia fazer ele em Patos. Agora o indivíduo tem que ir quase 500 quilômetros. E aí, quando Patos não tem o tratamento, significa que tem gente que vai ter que andar 500, 600, 700. Porque aqui é uma região que atende outros municípios. E quando não atende aqui, essa pessoa tem que deslocar. Tem uma loucura maior do que colocar um recém-nascido dentro de um avião, numa desestrutura total da própria família, porque num fim de semana você não tem um pediatra dentro do regional. E será que não existe forma de você colocar esse menino, então, num hospital particular? É 1000 vezes mais barato você colocar um menino num hospital particular e mantê-lo de sábado para domingo, ou de domingo para segunda até ter um pediatra no regional. Será que o pessoal tem noção de quanto custa pôr um avião no ar? E aí você tem que levar para o aeroporto, depois deslocar para o aeroporto. Pai e mãe, quando chega lá, muitas vezes são de lugares do interior, esse pessoal fica vendido. Quem já ficou em capital para tratamento, sabe como é que é difícil. Você está num território que é desconhecido, você não conhece ninguém, você não tem ajuda de custo direito. Sabe? Como deputado estadual, vai resolver tudo? Não. Mas pelo menos dar os norteadores e criar uma legislação e buscar recursos para resolver. O atual prefeito, que eu respeito muito, né? Por exemplo, ele disse que o regional vai passar por uma mega reforma, que é do Estado, e eu acho louvável, que bom. E aí assim que eu tiver reformado e tudo tinino, eles vão terceirizar. Eu falei, então faz sentido. Por que não terceiriza quando tá ruim e quem terceirizar que faz a obra? Quer dizer, o Estado vai gastar um dinheiro reformando algo que vai dar para o outro. A mesma coisa aqui do princípio da BR, quer dizer, vamos fazer então a terceirização da BR. Aí o Estado deixou as suas rodovias, está lutando para terceirizar uma BR que é federal e que ele, na verdade, depois vai emprestar o dinheiro para alguém cobrar de nós. Quer dizer, se ele vai pegar o dinheiro emprestado, então por que não faz então a licitação e cuida ele próprio da estrada? Sabe, são coisas que têm sentido do ponto de vista político, mas não faz o menor sentido do cuidado do recurso público. As pessoas precisam de um fiscal que bata de frente, não é com A ou com B, não é questão de nome não, é com as situações que forem justas. E isso é um propósito e é um projeto que eu tenho de vida, porque eu nunca me omiti, até você lembra. Né? Às vezes você fala, mas você não é da base do prefeito? Eu falei, mas o prefeito está errado. Então, se ele está errado, nesse momento eu não sou da base, não. Eu estou fazendo o que eu acho que é certo. Porque se a gente vê o errado e se omite, como é que faz? Ô, professor, também até chega a ser repetitivo, Esmar, porque a gente viveu essa situação. É o que eu falo, eu estou fazendo essa pergunta para todos os candidatos. Eu quero fazer essa pergunta para o senhor também. Claro. E o senhor sabe a real situação do Ipiceng, né? Verdade. O senhor sabe a real situação do Ipiceng, porque aqui em Patos eu falo que não tem Ipiceng, né? Muitas das vezes os professores, os próprios servidores precisam sair daqui para ir para Uberlândia, Uberaba para estar fazendo uma cirurgia. E olha que aqui em Patos tem grandes
hospitais que podem fazer parcerias. Poderiam, né? Então acho que está faltando esse representante lá para incentivar o Ipseng. O que o senhor acha? Essa questão do Ipseng. O senhor entrando lá, o senhor sendo eleito, o senhor vai lutar isso aí para o plano de saúde da educação? Olha, a questão do Ipseng, ela abarca praticamente todos os servidores, né? Eu acho que o Ipseng só não pega a polícia militar porque eles têm um plano próprio. Mas o Ipseng, ele precisa de alguém que lute por ele, em termos de Minas, mas na nossa região particularmente, em Patos de Minas, o Ipseng, ele fica, mas assim, quase que como um menino feio. E o Ipseng, querendo ou não, ele é fundamental para a saúde do servidor. Ele é fundamental para que a gente tenha um acesso mínimo a consultas, exames e etc. E detalhe, quem é servidor vai me entender muito bem. Não é barato não, gente. Quando você pega um contra-cheque nosso do Estado, que já não é lá grandes coisas, quando você vê o que é o desconto de Ipseng, é uma parcela grande do que nós recebemos. E aí quando você precisa do serviço, muitas vezes você não tem o médico, você não tem o especialista, você não tem como agendar aquela consulta e ser atendido ali de imediato. Então, assim, eu parabenizo, viu, Bill, por essa pergunta, porque é uma demanda que poucos comentam comigo, mas que alguns já falaram e que está aqui realmente no meu plano de ação, que é o quê? Injetar no Ipseng e na nossa região uma estrutura que seja mais moderna, mais eficaz e que resolva pelo menos a maioria dos problemas. Porque é fato, é muito difícil, Esmar, para um professor do Estado, para qualquer servidor, simplesmente, não, mas vai lá em Patrocínio que lá é excelente. Ok, mas aí você tem que matar metade de dia de serviço, você tem que deslocar e reorganizar a sua vida toda na sua casa. A gente sabe que pegar uma rodovia igual essa para Patrocínio aqui não tá fácil. Outro dia eu estava num trabalho que eu estava fazendo para Guimarães, numa palestra sobre família, né? Eu estou indo tranquilo na minha faixa, de repente aparece aquela geringonça de bitrem vindo para cima da gente, porque ele foi fugir de uma panela gigante, né? Era depois de uma curva, quando eu cheguei lá vinha, né? Aquele lagartão na sua direção, sai lambendo beirada de mato ali. Quase que acontece uma tragédia. Ou seja, se você tem a especialidade em Patos, se você pode ter especialidade na sua cidade, por que você teria que se deslocar? Acho que o Bill foi cirúrgico, tá? Nessa questão, tá gravado, faça um corte. Braz Paulo eleito, Ipseng tá ali entre as prioridades, podem ter certeza disso. Professor, já dentro desse assunto Ipseng, que é muito interessante, deixa eu aproveitar em um bala aqui também, te perguntar sobre, caso seja eleito, um dos grandes problemas que Patos enfrenta há muito tempo, principalmente quando a questão da oncologia é o tratamento fora do domicílio, professor. Tem sido um dos grandes problemas em Patos de Minas, porque eu sofri na pele essa questão com a minha esposa, e até hoje, já se passaram mais ou menos 12 anos, até hoje as pessoas encontram dificuldades, porque as pessoas que não têm esse problema não sabem o que é um tratamento fora de Patos de Minas, as dificuldades que essas pessoas encontram, professor. Olha, aqui eu ainda faço uma observação, né? Eu acompanhei meu sogro em Barretos, acho que todo mundo conhece essa história. O tanto que é difícil, o tanto que é desgastante, e até faço aqui uma ressalva, caso eu tenha possibilidade de eleição. O Hospital do Câncer de Barretos merece sim a nossa ajuda. Acho muito injusto que nós aqui, alguns da região, não deem ajuda nenhuma para Barretos. Estou falando de setor público, porque do particular, pessoas individualmente, tem muita gente trabalhando. Agora, com relação à oncologia, além do tratamento ser muito duro, ser muito pesado, os desdobramentos, as sequelas são muito pesadas, a gente teve o fechamento do São Lucas. Eu não engulo o fechamento do São Lucas. Braz, você é muito... Não, eu não engulo o fechamento do São Lucas. Mas porque tinha isso, tinha aquilo. Tá melhor ou tá pior a saúde depois do fechamento do São Lucas? Porque todos aqueles convênios, todas as autorizações, tudo aquilo que tínhamos no São Lucas, perdeu-se. Tá tendo que se fazer do zero. E aí nós temos um prédio imenso, tá ali, tá abandonado. Poderia-se ter chegado no meio termo, infelizmente esse meio termo não chegou. E é muito difícil para a Santa Casa assumir esses outros compromissos com o recurso da própria prefeitura. Os recursos da prefeitura não são infinitos. As pessoas têm que entender isso. Os recursos da prefeitura, eles estão sendo muito destinados para a Santa Casa, e eu entendo, mas tem que ver se na outra ponta não está ficando alguém de fora.
porque a gente já tem notícia de exames que não estão conseguindo ser feitos, de coisas que estão ficando atrasadas. O recurso não é infinito. E nesse aspecto, o São Lucas, ele tinha, né, a sua credencial, tinham vários setores funcionando, inclusive neonatal. A própria questão do Centro AZ, que hoje atende em Patos, ele está atendendo os últimos remanescentes e depois ele vai fechar. Então, quer dizer, é muito triste. A saúde tem que ser uma prioridade e a oncologia, quem já teve um amigo, um parente ou já passou pelo tratamento, sabe que é um negócio que o coração da gente ele bate até mais devagar, de tão pesado que é, difícil. Professor, então seu tempo terminou? Acabou! Oh, meu Deus, parece que a gente não falou quase nada, né? A gente quer agradecer a presença do senhor aqui na Super Rádio Patos, desejar uma boa campanha e que, sendo eleito, cuide bem da nossa cidade. Então só tem 3 minutos para a sua consideração final. Gente, é isso. Professor Bras Paulo, 90 mil. Eu quero falar de uma questão muito prática de eleição, que é o seguinte. Galera, para um candidato ser eleito, ele precisa de voto, mas não adianta ter uma infinidade de votos se a legenda dele não ajudar. E aí eu vou apelar para aquelas pessoas que gostam da política, que entendem de coeficiente eleitoral, e para aqueles que vão entender o que eu vou falar aqui. Eu estou num partido chamado PROS, e o PROS tem por objetivo eleger basicamente 2 deputados estaduais. Não são 5, não são 6, não são 7, não são 8, são 2. E como que ele faz isso? Ele tem um candidato, né, que já é deputado estadual, que nós acreditamos que vai ser muito bem votado, e aqueles que estão no partido como um todo, eles têm uma necessidade de voto mais ou menos parecida, na casa de 20 mil votos. Aquele candidato dentro do PROS que conseguir, pelo menos, a partir de 20 mil votos, ele já está, de fato, dentro da possibilidade da eleição. E, eventualmente, se a gente tiver aí um resultado acima da média, não só eu, mas os outros do partido, a gente poderia fazer, inclusive, 3 deputados estaduais. Então, quando você for ponderar o seu voto, pense nisso. O meu candidato de Patos e região, aquele que vai trabalhar por nós na área da saúde, na área da educação, a própria segurança pública, que não deu tempo de falar, ele tem chance de ser eleito? Pois é, o professor Bras Paulo, 90 mil no PROS, ele tem essa possibilidade. Nós temos números reais que mostram isso, e passe isso para outras pessoas, né? É importante que esse voto válido, esse voto útil, faça diferença. E outra coisa, vocês não vão ver grandes campanhas, não vão ver aquelas carreatas imensas, vocês não vão ver aquele monte de gente andando na rua com bandeira minha nem escrita Bras Paulo. A gente não tem recurso para isso, e mesmo que eu tivesse, eu não usaria, porque a gente tem que ter muito respeito pelo recurso que é público. Dito isso, compartilhem, né? O santinho virtual vai ter muito pouco santinho de papel. A gente está nessa pegada ecológica verdadeira que eu sempre carreguei, né? Que é o bom cuidado do meio ambiente, sem histerismo, sem exageros, e ao mesmo tempo compartilhe um santinho virtual na família, compartilhe nos grupos, leve o meu nome e faça com que as pessoas que queiram saber mais entrem em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Messenger, WhatsApp. Façam contato comigo, todos que têm falado comigo, se eu visualizar, eu estou respondendo, tá bom? Forte abraço, Bras Paulo, 90 mil. Obrigado, votem em mim.